de Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Capítulo 7. A fortuna de Mr. Bennet consistia quase exclusivamente de uma propriedade que lhe rendia 2.000 libras anuais e que, infelizmente para suas filhas, na falta de herdeiro varão, vinculava-se a um parente distante. A de sua mulher, por seu lado, embora suficiente para sua situação na vida, nunca substituiria convenientemente a falta da do marido. O pai de Mrs. Bennet fora advogado em Meryton e deixara-lhe 4.000 libras. Ela tinha uma irmã casada com um tal Mr. Phillips, antigo secretário de seu pai e que lhe sucedera nas funções, e um irmão estabelecido em Londres em um respeitável ramo de atividade comercial. A localidade de Longbourn distava apenas 1 milha de Meryton, uma distância perfeitamente adequada para as moças, que geralmente gostavam de transpô-la 3 ou 4 vezes por semana, quer em atenção para com sua tia, quer para visitar a loja de chapéus precisamente do outro lado da rua. As duas mais jovens, Catherine e Lydia, eram as mais dadas a isso. Mais fúteis que suas irmãs, quando nada tinham em que se ocupar, uma ida a Meryton preenchia-lhes a manhã e fornecia-lhes conversa para o serão. E por muito pouco fértil que a região fosse em novidades, elas sempre arranjavam maneira de saber alguma por intermédio da tia. Presentemente, encontravam-se, aliás, bem supridas, tanto de novidades quanto de uma alegria esfuziante, graças à chegada recente de um regimento da milícia. O regimento deveria permanecer em Meryton todo o inverno e aí estabelecera seu quartel-general. As visitas a Mrs. Phillips redundavam agora em uma superabundância de informações das mais interessantes. Cada dia trazia algo de novo para seu conhecimento dos nomes dos oficiais e suas relações. Seus alojamentos já não constituíam segredo, acabando por travar conhecimento com os próprios oficiais. Mr. Phillips visitara todos e, desse modo, abriu às suas sobrinhas o caminho para uma felicidade desconhecida até então. Não falavam de outra coisa, senão dos oficiais. E a fortuna de Mr. Bingley, que a simples alusão animava sua mãe, nada era aos olhos de Catherine e Lydia quando comparada àqueles belos uniformes. Uma manhã, após ter escutado as efusões das filhas sobre o assunto, Mr. Bennet friamente observou: "Pelo que concluo da vossa conversa, deveis ser as duas moças mais tolas do país. De algum tempo para cá, que já o suspeitava, mas estou agora plenamente convencido." Catherine ficou embaraçada e não respondeu. Mas Lydia, com perfeita indiferença, continuou exprimindo sua admiração pelo capitão Carter e a esperança de ainda se avistar com ele nesse dia, pois na manhã seguinte ele partiria para Londres. "Estou deveras surpreendida, meu caro", disse Mrs. Bennet, "pela rapidez com que o senhor classifica de tolas as nossas filhas. Se eu desejasse criticar os filhos de alguém, não escolheria de certo os meus."
Se minhas filhas são tolas, espero nunca me iludir a esse respeito. Sim, mas acontece que elas são até todas muito espertas. É esse o único ponto de que me gabo discordar da senhora. Sempre diligenciei por uma paridade de opiniões entre os dois, mas devo diferir da senhora o bastante para considerar as nossas duas filhas mais novas como invulgarmente imbecis. Meu caro Mr. Bennet, o senhor não pode esperar que moças como elas tenham o bom senso de seus pais. Quando atingirem a nossa idade, creio bem que pensarão tanto em oficiais como nós hoje em dia o fazemos. Recordo-me perfeitamente do tempo em que também eu estremecia diante de um belo uniforme. E, na verdade, ainda hoje os admiro. E se um jovem e brilhante coronel, com rendimentos superiores a 5 ou 6 mil libras, mostrasse interesse por alguma de minhas filhas, não lhe diria que não? Aliás, outro dia, na casa de Sir William, achei o Coronel Foster muito elegante em seu uniforme. Mãezinha, exclamou Lídia, titia nos contou que o Coronel Foster e o Capitão Carter já não visitam com tanta frequência Miss Watson como a princípio o faziam. Ultimamente tem-nos visto na Biblioteca Clark. Mrs. Bennet foi impedida de responder pela entrada de um criado com um bilhetinho para Miss Bennet. Provinha de Netherfield e o criado aguardava uma resposta. Os olhos de Mrs. Bennet brilharam de prazer e ansiosa implorava enquanto a filha lia. Então, Jane, de quem é? De que trata? Que diz ele? Vamos, Jane, conta-nos, minha querida. É de Miss Bingley, disse Jane e passou a lê-lo em voz alta. Minha querida amiga, se sua compaixão não a trouxer para jantar comigo e com Louise, correremos o risco de nos detestarmos o resto de nossas vidas, pois um tête-à-tête de um dia inteiro entre duas mulheres nunca acaba sem uma discussão. Venha logo que puder. Meu irmão e os outros senhores vão jantar com os oficiais. Sua dedicada Caroline Bingley. Com os oficiais? Exclamou Lídia. Espanta-me que titia nada nos tenha dito. Vão jantar fora, disse Mrs. Bennet. Que pouca sorte! Posso usar a carruagem? Disse Jane. Não, minha querida, é melhor ires a cavalo, pois me parece que vai chover. Desse modo terás de passar lá à noite. Seria esse um bom ardil, disse Elizabeth, se a senhora tivesse certeza de que elas não se oferecerão para trazê-la para casa. Oh, mas acontece que os cavalheiros precisam da carruagem de Mr. Bingley para irem a Meryton e os Hurst não têm cavalos próprios. Eu preferia ir de carruagem. Mas, minha querida, estou certa de que o teu pai não poderá dispensar os cavalos. Eles são necessários na fazenda. Não é verdade, Mr. Bennet? São mais necessários para a fazenda, muitas mais vezes do que consigo obtê-los. Mas
Se exatamente hoje dispuser deles, disse Elizabeth, o senhor irá ao encontro dos desejos de mamãe. E assim, ela acabou por conseguir do pai a confirmação de que os cavalos não estavam livres. Jane viu-se desse modo obrigada a ir a cavalo e sua mãe acompanhou-a à porta com muitos e animados prognósticos de um mau tempo. As suas esperanças foram realizadas e ainda não havia muito que Jane os deixara quando desabou uma chuva torrencial. As irmãs ficaram um tanto preocupadas, mas a mãe regozijava. A chuva continuou pela noite sem parar. Certamente Jane não poderia regressar. Foi uma ótima ideia que eu tive, não? Disse Mrs. Bennet mais de uma vez, como se o fato de chover apenas a ela se devesse. Só na manhã seguinte, contudo, ela se inteirou do êxito completo de seu estratagema. Terminavam o café da manhã quando um criado de Netherfield chegou com o seguinte bilhetinho endereçado a Elizabeth. Minha querida Lizzie, não me sinto bem esta manhã, o que, suponho eu, deve ser atribuído à chuva que peguei ontem. Minhas bondosas amigas não querem ouvir-me falar em regressar à casa só quando eu me sentir completamente restabelecida. Insistem também para que Mr. Jones me examine. Por isso, não se assustem se ouvirem dizer que ele foi chamado por minha causa. E, à parte da garganta inflamada e uma dor de cabeça, nada mais há que ofereça motivos de preocupação. Tua, etc. Então, minha querida, disse Mr. Bennet quando Elizabeth terminou a leitura do bilhete. Se sua filha tombasse gravemente doente ou morresse até, serviria de consolação saber que tudo fora em perseguição de Mr. Bingley e sob as suas ordens. Não tenho nenhum receio de que ela morra. Não se morre de pequeninos e insignificantes resfriados. Além disso, dispensar-lhe-ão todos os cuidados. Desde que ela por lá fique, está tudo muito bem. Gostaria de ir visitá-la, caso possa dispor da carruagem. Elizabeth, contudo, que se sentia deveras aflita com o estado da irmã, estava ansiosa para ir para junto dela, mesmo na falta da carruagem, e, como não montava, ir a pé era sua única alternativa, participando desde logo sua resolução. Que ideia tua! Exclamou a mãe. Com toda esta lama, não se poderá olhar para ti quando lá chegares. Não é para me verem que eu vou. Jane é meu único propósito. Tratar-se-á de um subterfúgio, Lizzie, disse-lhe o pai. Para que eu mande buscar os cavalos? De maneira nenhuma. Não tenciono fugir à caminhada. A distância de nada importa quando se tem um motivo. Aliás, não passam de 3 milhas. Estarei de regresso para jantar. Admiro a energia da tua benevolência, observou Mary.
mas todo o impulso afetivo deve ser guiado pela razão, e, em minha opinião, o esforço deveria estar sempre em proporção com o que é requerido. Nós acompanhamos te até Meryton, disseram Catherine e Lydia. Elizabeth concordou, e as 3 moças partiram juntas. Se nos apressarmos, disse Lydia enquanto caminhavam, talvez ainda possamos ver o Capitão Carter antes que ele parta. Em Meryton, separaram-se. As 2 mais novas tomaram a direção dos alojamentos de uma das mulheres dos oficiais e Elizabeth continuou sozinha através dos campos e, em um passo apressado, transpondo cercas e saltando charcos com uma energia impaciente. Finalmente, achou-se à vista da casa. Tinha os pés dormentes, as meias enlameadas e o rosto corado pelo exercício. Introduziram-na na saleta do almoço, onde todos, com a exceção de Jane, encontravam-se reunidos e onde sua aparição suscitou grande surpresa. Que ela tivesse se aventurado a percorrer sozinha 3 milhas a uma hora tão matinal e com um tempo tão feio era coisa quase inacreditável para Mrs. Hurst e para Miss Bingley, e Elizabeth convenceu-se de que elas a desprezavam por isso. Receberam-na, contudo, com toda a delicadeza, e na atitude do irmão havia mais do que simples delicadeza. Havia bondade e boa disposição. Mr. Darcy pouco disse, e Mr. Hurst não abriu a boca. O primeiro dividia-se entre a admiração pelo esplendor que o exercício imprimira na tez dela e uma certa dúvida quanto à ocasião justificando sua vinda até tão longe. Quanto ao outro, apenas pensava no café da manhã interrompido. As respostas por ela obtidas às perguntas sobre a irmã estavam longe de ser favoráveis. Miss Bennet passara mal à noite e, embora de pé, tinha bastante febre e não se atrevera a deixar o quarto. Elizabeth agradeceu que a levassem imediatamente para junto dela, e Jane, que, receando causar alarme ou transtorno, coibira-se de exprimir no bilhete quanto desejava tal visita, ficou encantada ao vê-la entrar. Não se sentia, contudo, com disposição para grandes conversas, e quando Miss Bingley as deixou sozinhas, pouco mais tentou para além de exprimir sua gratidão pela extraordinária bondade com que estava sendo tratada. Elizabeth, silenciosa, rodeava-a de cuidados. Terminado o café da manhã, as irmãs entraram no quarto e Elizabeth sentiu despertar em si uma certa simpatia por elas, por ver com que afeição e solicitude tratavam Jane. O farmacêutico chegou e, tendo examinado sua paciente, declarou, como já se supunha, que ela apanhara um forte resfriado, devendo submeter-se a tratamento sem demora. Aconselhou-a a recolher-se de novo ao leito e receitou-lhe alguns medicamentos. Seu conselho foi prontamente acatado, pois os sintomas de febre aumentavam e a dor de cabeça tornara-se quase insuportável. Elizabeth não abandonou o quarto da irmã, e as outras 2 senhoras também pouco se ausentaram, o que era, aliás, compreensível, pois, com os cavalheiros fora de casa,
Elas nada tinham que fazer. Quando o relógio bateu 15 horas, Elizabeth sentiu que devia partir e, muito a contragosto, comunicou sua intenção. Miss Bingley ofereceu-lhe a carruagem e ela apenas esperava um pouco mais de insistência para a aceitar, quando Jane demonstrou tal inquietação por se separarem que Miss Bingley se viu forçada a converter o oferecimento da carruagem em um convite para ficar em Netherfield o tempo que fosse preciso. Elizabeth agradeceu, reconhecida, e imediatamente um criado foi enviado a Longbourn para avisar a família de sua estada por lá e, de regresso, trazer alguma roupa. Obrigada pela audiência. Se você gostou deste áudio, por favor, deixe seu like, compartilhe. Deixe também seus comentários. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, toda vez que nós colocarmos um novo vídeo, você será avisado. Não deixe a leitura para depois. Um grande abraço e até a próxima!